Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Muito bem, vamos lá, abrimos hoje o terceiro jejum dos projetos de conquistas, lembrando que, estatisticamente, as pessoas que sonham, que projetam, as pessoas que têm um alvo, as pessoas que têm um objetivo, as pessoas que aprenderam, porque a Bíblia diz que nós não somos quem caminha sem alvo, nós não somos quem caminha sem objetivo, nós temos um alvo, nós sabemos e temos direção para isso. Estatisticamente, essas pessoas são mais felizes, estatisticamente, essas pessoas são mais realizadas, estatisticamente, essas pessoas são bem-sucedidas. Isso, pode pesquisar que você vai descobrir isso. E é o que a Bíblia nos ensina. Quem nos ensina a sonhar é Deus, viu? Inclusive, os velhos teriam sonhos, diz a Bíblia. Você vê que a idade que já não sonha mais, os velhos, a partir do Senhor Jesus, voltariam a sonhar, a ter sonhos, visões. As pessoas não só sonhar, mas realizar a materialização dos seus sonhos. Por isso é tão importante, nós não somos, agora recentemente nós ainda falávamos, se sair de um determinado porto, duas embarcações, uma tem traçado o seu objetivo, a outra não, uma se perde no caminho, a outra chega ao seu objetivo, ao seu porto seguro. Então, nós temos que ter alvo, nós temos que ter objetivo, a Bíblia nos ensina, e é isso que nós temos feito e ensinado a vocês. É isso, abriu-se mais um portal, mais um ano de oportunidades, um ano que a Bíblia nos ensina a consagrar todas as nossas obras ao Senhor, consagrar todos os nossos projetos ao Senhor, porque todos eles serão estabelecidos. Então, é importante tudo isso, é importante a gente estar focado, centrado, com direção, né? Porque nós sempre recebemos a direção do que fazer, o que devemos fazer, como devemos fazer. A palavra hoje, ela é uma palavra muito séria, de uma reflexão muito profunda. Eu poderia seguir aqui dizendo assim, ó, segunda-feira passada eu disse assim na reunião, escute bem o que eu vou falar, porque fé não tem idade, tá? Fé não tem idade. Então, é importante, independente da idade de cada um, independente das circunstâncias, da vida que cada um tem levado, nós temos a oportunidade de viver uma outra realidade. O nosso pai da fé chama-se Abraão, que passou a viver um novo ciclo na sua vida, aos 75 anos de idade, aos 75 foi o seu chamado, aos 75 tomou uma decisão radical na sua vida, sem temer, sem duvidar, crendo, confiando no Senhor, e se tornou o pai da fé. E teve o seu maior sonho realizado e uma vida altamente abençoada. Mas é importante que a gente ouça, fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta, nós pregamos a semana inteira que havia um paralítico que durante 40 anos ele tinha a atitude, um tipo de fé, a atitude de durante 40 anos ir até o templo.
ir até o templo e sentar à porta do templo para ver se recebia alguma coisa. Para pensar uma pessoa que vai ao templo todos os dias. Muitos aqui não vêm à igreja todos os dias, mas ele ia todos os dias. Ele ia todos os dias, diferente de quem o abençoou, que ia com um objetivo, que ia para orar, que ia para buscar unção, poder, para ensinar. Era um canal de bênção, canal de poder. Ele ia todos os dias ao templo para pedir esmolas, para ver se recebia alguma coisa. E é o que nós falamos, se ele tivesse pegado desde o início, para ir ao templo, para buscar a transformação da sua vida, o seu milagre, ele estaria andando há muito tempo. Ele estaria andando. Então, aquela colocação que a gente diz assim, Deus sabe o que eu preciso. Deus não sabia que ele era paralítico? Deus não sabia que o cego era cego? Deus não sabia, ainda, mesmo o cego correndo atrás de Jesus e gritando atrás de Jesus, Jesus para, olha para ele e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Está olhando, está vendo que ele é cego? Porque ele, inclusive, ele está olhando, não tem senso de direção, está olhando, não tem foco. Então, o quanto é importante e o quanto a Bíblia nos ensina a sermos específicos, pessoas claras, focadas, e o quanto devemos colocar força naquilo. Ele ia ao templo, passou 40 anos tentando ver se recebia alguma coisa, e ele acreditava que todos os dias ele iria ao templo e ele receberia alguma coisa. E ele recebia, mas alguma coisa que não mudaria a vida dele, que não transformaria a vida dele, que não mudaria radicalmente a história dele. Amém? Receber alguma coisa não é o que você quer. Nós temos objetivos, nós queremos realmente uma transformação. Nós queremos um milagre. E para receber, nós temos, primeira coisa, é isso, que se ele tivesse colocado força dentro desse tempo todo de sofrimento para buscar o milagre dele, ele estava com a vida transformada há muito tempo. Mas demorou. Amém? Então pense nisso, reflita sobre isso e olha o que nós vamos falar. Projeta aqui, por favor. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Deixa eu só fazer uma observação aqui, volta aqui, por favor. Tibério César, durante o 5º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era, diga comigo, governador da Judéia, Herodes, tetrarca. Tetrarca quer dizer que o território foi dividido em 4 e cada um desses dividia uma das partes dessas 4 partes. Ok? Amém? Não vou me prender a detalhes nenhum, tá? Pode passar? Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano, diga comigo, foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João. Ele percorreu toda a região próximo ao Jordão, diga comigo, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Grave bem o que eu vou te falar, porque existem hoje muitas pessoas que estão praticando a chamada adesão ao cristianismo,
adesão à igreja, quando na verdade o nosso chamado é o chamado para o arrependimento. Não é para nos aderirmos a uma igreja, não é simplesmente para que você faça parte de uma igreja, mas o nosso chamado é o chamado ao arrependimento. E arrependimento é mudança. Não existe mudança se não existe arrependimento. E não existe arrependimento se não houve mudança. É importante você entender isso. É importante você entender porque o que nós estamos falando é extremamente... Nós temos sonhos, nós temos projetos. Nós precisamos da bênção, da graça, do favor de Deus sobre nossas vidas. Porém, o ponto de partida para que o chamado Nova Aliança, Novo Testamento, um testamento, é a última vontade. Testamento é a vontade daquele que deixou registrado e aos beneficiários do testamento. Se cumpra, é necessário isso aqui. João Batista, por favor, fique aqui comigo, preste atenção, muita lucidez, para você conseguir absorver, porque eu preciso fazê-lo entender. Se eu não fazê-lo entender, você pode passar os 40 anos que eu disse, vindo ao templo e nada mudar na sua vida. Absolutamente nada mudar. Pode passar 40 anos. Na Bíblia tem gente de 12 sofrendo, de 18 sofrendo, 38 sofrendo, 40 sofrendo, uma vida inteira sofrendo. Ai, Deus não sabia que essas pessoas estavam sofrendo? Claro que sabia. Deus vê o sofrimento das pessoas? Vê. Deus quer ver a fé também. Esse é o ponto. É a fé que Ele quer ver. João Batista, quando termina o livro, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, que é o livro de Malaquias, que também é um livro profético, profeticamente houve um silêncio. Passou-se 400 anos sem nenhum novo profeta pregando absolutamente nada. Cerca de 400 anos. Diga comigo, 400 anos. João Batista, quando Deus levantou João Batista, quando João Batista nasceu e nasceu com um propósito lindo, que para quem não sabe, João Batista é primo de Jesus. Para quem não sabe, João Batista é primo de Jesus, com diferença de meses, 6 meses, se não me engano, um do outro. João Batista veio trazendo essa mensagem, essa pregação. E a pregação de João Batista, depois de 400 anos, não foi nenhuma pregação nova. Não veio nada diferente do que já havia sido pregado lá atrás pelos os profetas anteriores, inclusive Isaías, que a mensagem que ele traz é a mesma. Depois de 400 anos de silêncio profético, vem a mensagem do Senhor, porque até João Batista, em João Batista encerra a última dispensação, antes de entrar na dispensação que nós estamos. Que dispensação nós estamos, gente? Todo mundo sabe, dispensação da graça. E a dispensação da graça, para quem não sabe, nós estamos não no período da lei, na dispensação da lei, mas na dispensação da graça, que é a graça, o favor imerecido de Deus. Favor imerecido de Deus. Lembrando que essa dispensação, ela também vai terminar. Hoje todos nós temos essa oportunidade livremente de arrependimento, de mudança de vida, mudança de conduta, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de visão, mudança.
Muitos têm deixado passar a oportunidade. E essa dispensação também vai terminar. Ela vai se fechar. E não está longe disso. Os sinais estão claros que ela não está longe disso. Mas não vou entrar. Qual é a próxima dispensação, o próximo tempo? Qual seria? Então, gente, olha como é sério, hein? A dispensação da graça também se encerra com o retorno de Jesus, com o arrebatamento da igreja. E inicia-se um período terrível, chamado o período do quê? Grande tribulação, jamais vista sobre a face da terra. Jamais. Tudo que nós vemos hoje é coisa pequena. Tudo que nós vemos hoje é as maiores atrocidades e terríveis desgraças que nós vemos no mundo são pequenas. As maiores dores são pequenas. As maiores tribulações são pequenas, porque a grande está por vir. Mas, no tempo que João Batista, às vezes nós olhamos e falamos assim, olha aqui para mim. Mas como servir a Deus num tempo como este, num mundo tão terrível, de tamanha desigualdade, de tamanha corrupção? Como? Como ser de Deus? Como? Não era diferente na época. Não tinha absolutamente nada de diferente. Então, eu vou fazer um resumo aqui, vou fazer uma leitura rápida com você. Projeta um resumo aqui. Diga comigo, arrependimento significa? O que está escrito ali? Mudança. Não existe mudança se não houve arrependimento, e não há arrependimento se não houve mudança. Não adianta a pessoa falar que eu me arrependi e continua fazendo a mesma coisa. Eu me arrependi e o seu estilo de vida é o mesmo. Eu me arrependi e a vida dela é a mesma. Os pensamentos é o mesmo, o caráter é o mesmo, ou a falta de caráter é o mesmo. Não existe. E aí, olha aqui, este é um dos textos mais importantes da Bíblia. Este texto é uma espécie de divisor de águas na história da revelação. João Batista foi o último profeta da antiga dispensação. Ele encerra esta dispensação e, ao mesmo tempo, abre as cortinas para uma nova dispensação. Ele começa pregando o Evangelho, e Lucas, que foi o médico e também historiador, inspirado pelo Espírito Santo, descreveu a infância de João Batista e de Jesus. Ele faz isso nos capítulos 1 e 2. E termina o capítulo 2 com Jesus com 12 anos de idade. A Bíblia silencia totalmente sobre o tempo entre 12 anos e 30 anos de Jesus. Há muita especulação, suposições, mas a palavra nada fala a respeito. E é importante você entender isso, né? Nós entendemos que onde a palavra de Deus não tem voz, diga comigo, não devemos ter ouvido. Se a palavra não falou, não temos ouvido para ouvir. Esse é o ponto, porque o problema de muita gente que ouve é muito curioso, lê muita coisa e está intoxicado. Já não sabe nem o que, está vomitando, está passando mal, de tanta leitura que faz e leituras que não são benéficas. Se a palavra não diz, então não temos ouvido para ela. Então Lucas faz questão de, ao apresentar João Batista, mostra como estava o mundo, como estava o Império Romano e como estava a província de Israel, onde João exerceu seu ministério e onde Jesus exerceu seu ministério. No versículo 1 e 2, ele cita 7 nomes. Diga comigo, 5 do mundo político e 2 do religioso. Engraçado também que não foi nem para os políticos, nem para o religioso que veio a palavra do Senhor. Não foram nem para os políticos e nem para os religiosos que vieram, para os sumos sacerdotes da época, que veio a palavra do Senhor e a palavra que era trazida ao povo. Vamos lá. Quando o Antigo Testamento encerrou, com Malaquias por volta do ano 400 a.C., quem dominava o mundo naquela época era o Império Medo-Persa, mas depois a Bíblia silencia.
Há 400 anos de silêncio profético, mas a história estava acontecendo. Diga comigo, mas a história estava acontecendo. Não é porque a palavra se silenciou que nada está acontecendo. A palavra veio, o mundo está girando. A palavra veio, ela está se cumprindo. A palavra veio, não se engane com silêncio. A palavra veio, as coisas estão andando. Porque a palavra passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. Mas a história estava acontecendo e o império Medo-Persa caiu nas mãos do império grego. Filipe dominava e ele tinha o sonho de dominar o mundo, mas morreu sem realizar. Filipe é o pai de Alexandre o Grande. Passa, por favor. Seu filho Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, começou a reinar no lugar de seu pai Filipe com 20 anos e era muito mais capaz, arrojado que o pai, e com 33 anos morre, mas com 13 anos no poder ele fez o mundo inteiro se dobrar diante da sua bravura, espalhou a cultura grega por todo o mundo, a língua grega se tornou uma língua universal, como é o inglês. Com a morte de Alexandre, não tendo um sucessor, o reino foi dividido entre 4 grandes generais. E Israel, que nos interessa aqui, foi governado ora pelo Egito, ora pela Síria. No ano 63 a.C., Roma domina Jerusalém. Já entra um novo império, o Império Romano. Nomeou o pai de Herodes o Grande. Com a morte do pai de Herodes o Grande, assumiu. Com a morte, Herodes o Grande assumiu. Esse é o Herodes que, diga comigo, mandou matar as crianças. Então, para pensar. Às vezes a gente fala assim, hoje está terrível, hoje... Nessa época o governador mandava matar e pronto, acabou. Nasce um filhinho, se quiser, como o medo do novo rei de Israel, como nós pregamos recentemente, falando a respeito, mandou matar e exterminar com todas as crianças até 2 anos de idade e não tem conversa. Esse é o Herodes que mandou matar as crianças, falamos dele no Natal, na reunião de Natal, quem estava aqui ouviu. Tibério César era filho adotivo de César Augusto, o que mandou fazer o recenseamento antes do nascimento de Jesus. Tibério César foi o imperador romano no tempo do ministério de Jesus. Foi sobre ele que Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Roma, nesta época, era um império rico, forte e poderoso. Diga comigo, mas corrompido, moralmente corrompido. Uma coisa absurda. Os historiadores dizem que todos os imperadores de Roma, exceto Cláudio, eram homossexuais. E a época de Cláudio era considerada, a esposa de Cláudio era considerada uma prostituta. Este era o cenário moral deste império. Foi nesse tempo de decadência do grande império romano que Deus levantou João Batista. O time político que encontramos no versículo 1, e os sucessores de Herodes o Grande, 4 dos seus filhos assumiram o poder. A família herodiana era uma família edomita, descendente de Esaú, portanto, parente dos israelitas, mas totalmente um povo corrompido, como Israel também se perdeu. Esses dias eram de decadência moral, político e religioso. Os sumos sacerdotes eram Anás e Caifás, sendo que só era permitido um sumo sacerdote na religião judaica. Eles tinham 2. Já estava contra a lei. Já tinham 2. A religião judaica estava em decadência. Anás era o verdadeiro sumo sacerdote, mas havia sido
deposto pelos romanos. E o seu genro Caifás agora era sumo sacerdote. Quem interrogou Jesus foi Anás. Mas quem assinou a condenação foi Caifás. E lembrando que são sacerdotes. Lembrando que quem mandou crucificar Jesus foram os santos, foram os religiosos, foram aqueles que se diziam de Deus. Então, o que eu quero mostrar com isso? Pode passar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tudo estava, diga comigo, tudo estava uma grande bagunça. Aí, aonde eu quero chegar? Porque nós temos, o povo atual tem aquele hábito de dizer que era mais fácil, porque naquela época, não. Era um tempo corrompido. Vamos dar volta ao versículo agora, volta à referência bíblica, que nós vamos entrar nas referências bíblicas. Aí o Senhor vem a palavra, depois de 400 anos, vem a palavra, e a palavra não é nova. A palavra não é nova. Toda a direção não é nova. Só que João Batista chegou com muita força, pregando arrependimento, mudança de direção, mudança de caráter, mudança de mentalidade, mudança de atitudes, mudança. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta, olha ele repetindo, como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Diga comigo, façam veredas retas para Ele. Prepara o caminho para o Senhor. Façam veredas, caminhos retos para o Senhor. É importante nós entendermos. Eu comecei dizendo assim, eu disse na segunda-feira, que esse ano, ele será um ano que muita gente vai sucumbir, que muita gente vai se afundar, que muita gente vai descer ao fundo do poço, derrotadas, casamentos desfeitos, empresários falidos, quebrados, portas se fechando. Mas esse ano terá o grupo que vai crescer, que vai avançar, que vai conquistar muito além, que vão viver o melhor ano de suas vidas em todos os sentidos. E eu dizia assim, a qual grupo você vai pertencer? Porque isso é uma decisão que a gente toma. A qual grupo você vai pertencer? Porque muitos, isso já não precisa nem ser profeta para dizer isso. Muitos vão quebrar, muitos vão falir, muitos casamentos, muitas pessoas se arrebentando, pessoas se perdendo no caminho, mas tem um grupo que vai se acender. Tem um grupo que vai em uma outra direção. Tem um grupo que vai correr de tal forma, de tal maneira, como diz o texto bíblico, que vai alcançar a promessa. A qual grupo? Isso é uma decisão nossa. É uma decisão nossa, é o foco, é o comprometimento, é o que estamos determinados a fazer, porque enquanto muitos não creem, tem gente que diz assim, existem pessoas que dizem assim, estar aqui ouvindo o que nós estamos ouvindo, não se trata de religião, se trata de um estilo de vida. Esquece, nós não pregamos religião, nós pregamos um estilo de vida, um estilo de vida cristão. Nós pregamos o ensinamento da palavra, o estilo de vida que funciona, o estilo de vida que dá certo, que faz com que a graça, a bênção, o favor de Deus caminhe sobre nós, que
a bênção de Deus esteja nos acompanhando como a nossa sombra, como diz a palavra, como a sombra que nos acompanha. Eu estou andando aqui, a minha sombra me acompanha. E muitos não entenderam isso. É por isso que lutam, põe força, e não nada dá em nada. Só dor, só fracasso, só derrota. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas, diga comigo, serão endireitadas. Os caminhos acidentados, aplanados. Isso está falando, todo vale aterrado, todas as montanhas e colinas serão, todo lugar exaltado, todo lugar elevado, toda pessoa exaltada, toda pessoa soberba, arrogante. Estradas tortuosas serão endireitadas e caminhos acidentados aplanados. Nós não podemos, lembre-se que quando o Senhor falou com Josué, o Senhor disse a Josué: Josué, filho, olha aqui, você tem um desafio grande pela frente, mas assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu não vou te deixar e não vou te desamparar. Todo lugar que você pisar com a planta dos seus pés, eu serei com você. Eu serei com você, esse lugar será seu. Mas tem uma coisa, não aparta da tua boca o livro desta lei. Meditar não é ler, medita nele de dia e de noite. Porque só assim você será bem-sucedido, só assim você vai prosperar. Medita nele, meditar não é ler a palavra. Meditar, eu estou na rua, eu estou pensando, eu tenho uma atitude a tomar, eu medito no que a palavra diz, eu tenho uma escolha a fazer, eu medito no que a palavra diz, eu tenho um sentimento dentro de mim, eu estou prestes a fazer uma escolha errada, tomar uma decisão errada, eu medito na palavra de dia e de noite. Josué, filho, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou para a direita ou para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Olha lá, estradas tortuosas serão endireitadas e caminhos acidentados aplainados. O que o Deus tem, nós começamos, faça veredas retas. Faça veredas retas. Não começa reto e começa a desviar para lá. Não começa reto, começa a desviar para cá. Façam veredas retas. Porque é isso que Deus tem. É caminhos retos. É isso que Deus quer para você. Ô bispo, mas hoje, não tem hoje. Está aqui. Está aqui. E quando nós falamos, nós temos... Eu tenho falado, gente, outro dia eu falei, acho que essa semana eu disse assim, né? Você pensa que alguém vai poder justificar a Deus que não conhecia o caminho da verdade, que não sabia o que fazer? Você acha que vai existir essa possibilidade de desculpa? Você é índio, está na Amazônia, nem eles, está cheio de missionários lá dentro. Está cheio de missionários lá dentro. Olha aqui. Imagine você, vamos falar dessa igreja, não vamos falar de outras não. Essa igreja, ela está aberta de segunda a segunda. De segunda a segunda. Ela abre 8 horas da manhã, agora, período de campanha, ela está abrindo antes das 7 da manhã. Antes, porque 7 horas é o clamor, está abrindo antes das 7 da manhã. Ela não tem hora para fechar. Toda hora, qualquer momento que você quiser entrar por aquelas portas para orar, para falar com Deus, para assistir um culto, tem 5 oportunidades no dia. 5 oportunidades.
Nós estamos parando tudo, além dos cultos, nós estamos parando tudo para orar 3 vezes ao dia. Sabe por quê? Nós não queremos ver se nós recebemos alguma coisa. Nós não queremos ver se... Nós não estamos pedindo esmolas ou migalhas. Não, nós sabemos o que queremos. Nós sabemos a grandeza do Deus que nós servimos, o poder do Deus que nós servimos e o que Ele nos prometeu. Pela fé, alcançaram, diga comigo, promessas. Nós estamos orando intensamente. Então, existem, sexta-feira descarregou aqui 120 mil jornais. 120 mil jornais que são mensalmente distribuídos na região. Jornais com mensagens, com testemunhos, depoimentos, pregações, enfim. Programas de televisão, programa de rádio, internet chegando aos lugares mais distantes, mensagens, postagens e assim por diante. Deus, de uma forma ou de outra, tem chamado as pessoas à mudança, ao arrependimento. Quando falamos de arrependimento, estamos falando de mudança. Deus tem chamado as pessoas à mudança da sua história, a mudança da sua vida. Disse Jesus, diga comigo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por que eu vou aceitar viver uma vida miserável, derrotada, fracassada, se Jesus veio para que eu tenha vida e vida em abundância? Só que isso não é de graça, isso eu tenho que colocar força. O reino de Deus, o reino dos céus ganha força. Os que usam de força se apoderam dele. Se eu não colocar força, eu vou ser vencido por quem? É o que eu disse a semana passada, tem pessoas que não têm sido vencidas pelo diabo. Tem pessoas que não têm sido vencidas por absolutamente ninguém. Tem pessoas que têm sido vencidas pela negligência, pela preguiça, pelo desânimo, pela incredulidade, pelo o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício do álcool, o vício da mentira. Tem pessoas que têm sido vencidas por elas mesmas, pela pouca força que coloca. A culpa não está em ninguém. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar. Alguém dizia a mim assim, alguém que eu já disse, né? Alguém dizia a mim assim, que perdeu tudo na vida, perdeu tudo. Quando foi procurar o profissional, o médico falou, não culpe ninguém, querido. Você perdeu para você mesmo. Você perdeu para o teu vício. Você perdeu pela tua incredulidade. Você perdeu pelo teu desânimo. Você perdeu para a droga. Você perdeu para o álcool. E está certo ou não está? Sim ou não? Então peraí, eu não vou mais perder para isso, eu não vou mais perder para o meu desânimo, eu não vou mais perder para a minha incredulidade, eu não vou mais perder para essa pouca força que eu tenho colocado. Não vou, chega de perder, porque tudo que a gente coloca pouca força é pouco resultado, ou nenhum resultado. Então, o Senhor tem nos chamado para uma mudança. Quando fala de arrependimento é para mudança. E engraçado que quando a gente fala de arrependimento, que a pessoa pensa no pecado e que ele tem que parar com o pecado, ele fica triste. Olha que coisa desgraçada, maligna, ele fica triste. Você sabe por quê? É como se ele não quisesse mudar de vida, é como se ele não quisesse ser feliz, é como se ele não quisesse ter paz, alegria, saúde, prosperidade. Eu não entendo isso. Isso não pode ser compreendido. Quando o Senhor nos chama a uma mudança, a mudança daquilo que tem nos trazido dor, sofrimento, aquilo que tem arruinado com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. Quantas pessoas têm sido roubadas pelas próprias escolhas, pelos próprios caminhos tortuosos que têm seguido. E quando o Senhor fala, chama para o arrependimento, eu estou chamando para a mudança, para que você tenha vida e vida em abundância, para que você viva uma outra história, uma outra realidade. Que é isso que eu tenho para você. Só que a pessoa se ofende, porque é como se gostasse daquela vida. Não, bicho, não fala isso, mas é como se gostasse daquela vida, é como se tivesse prazer. Eu gosto de ter liberdade. Que liberdade? Tem gente que acha que tem liberdade e está escravo, está completamente preso, não pode fazer nada. Estou certo ou estou errado? Tem gente que acha que tem liberdade e está totalmente dominado pela situação.
escravo da miséria, do fracasso, da derrota, da dor. Que liberdade é essa? Eu não consigo entender que liberdade é essa. É por isso que a Bíblia nos ensina a passar por uma renovação. A passar por uma renovação. Se a gente olhasse, olha o que eu vou falar. Se a gente pegar um exemplo, que eu faço trabalho, a gente faz trabalho no presídio, e você pega uma pessoa que está num presídio, a liberdade é cerceada, ele perde a liberdade, ele perde o direito de ir e vir, ele não pode fazer absolutamente nada, está encarcerado, não vê a sua família, não faz mais, meu Deus, que situação, né? Não pode, não tem vida, não tem. Aí ele passa um tempo lá dentro, só que se a mente não é mudada, se não há uma mudança aqui, ele passa todo esse período lá dentro, gemendo, padecendo, apanhando, sendo humilhado, passando por uma vida terrível. Se a mente não é mudada, o que ele faz? Ele sai e faz o quê? Volta a fazer tudo de novo. Isso é compreensível? Não pode. Não é verdade? Mas é muito fácil a gente olhar para esse exemplo e dizer que é absurdo. Mas e o nosso? E aquilo que a gente sabe que não dá certo? E aquilo que a gente sabe que não funciona? Que já trouxe dor? Que não trouxe o resultado que eu espero? Que a forma que eu tenho conduzido minha vida, por isso que a Bíblia ensina, passa por uma renovação, busca a renovação da sua mente, porque o problema está aí. E aí, assim como o exemplo que eu dei do encarcerado, é o casamento. Você pode passar por 2, por 3, por 4, por 5, e nada mudar, a mesma coisa. É a vida financeira, você pode montar um negócio, 2, 3, 4, e nada mudar. Você pode arrumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 empregos, e nada mudar. Nada mudar, porque a mente não mudou, a mentalidade não mudou, a conduta não mudou, o caráter não mudou, a maneira de pensar não mudou, automaticamente nada muda. As coisas não acontecem, as coisas não mudam. Amém? Então, o que eu disse, a igreja está aí, nós estamos intensamente, tem gente que diz assim, vocês vão alimentar, morador. Ontem nós estávamos fazendo um trabalho, 5 horas, debaixo daquela chuva lá, nós estávamos fazendo o trabalho junto aos moradores de rua, pau torando, a chuva descendo, e lá as mulheres cozinhando, fazendo coisa, e preparando para o culto, para a reunião, para trazer a palavra, a mesma que é trazida a nós. A oportunidade, aquelas pessoas, se elas não vêm à igreja, nós estamos indo lá. É o que eu disse ainda a semana passada. Mas e aí? Não estamos alimentando malandragem, nós não estamos alimentando comodismo, nós não estamos alimentando nada, porque a palavra está entrando lá. Se alguém vai receber a palavra, esse sangue Deus não vai cobrar de mim, não vai cobrar da igreja, não vai cobrar do pastor, não vai cobrar. Mas ontem, olha que coisa linda, ontem eu peguei um depoimento de um senhor lá, coisa mais linda. Ele disse assim para mim, 30 anos no alcoolismo, 30 anos, 4 anos morando na rua, 4 anos morando na rua, uma vida miserável, desgraçada. A igreja chegou aqui, começou a fazer o trabalho aqui, aquilo entrou dentro de mim, eu fui para a igreja, não sei nem se ele está aqui hoje, eu fui para a igreja, ouvi a palavra, Deus me abriu uma porta de trabalho, eu estou trabalhando, estou limpo, mais vitorioso para mim, que eu não bebi mais, eu estou limpo, eu estou vivendo uma outra realidade, uma outra vida. Ele disse assim, por favor, não pare, por favor. Então, no meio de tantos, tem gente que... Mas mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Mais vale uma alma. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Se alguém vai ouvir ou não vai ouvir, o problema é de cada um. Nós estamos cumprindo com a palavra do Senhor. Vamos lá, pode passar. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões
que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Olha, João não chegou com moleza, não. Ai, bispo, estou achando tão dura a tua palavra. Eu vim para ouvir dos meus projetos de conquista. Eu quero minha casa, meu carro. João chegou com facilidade? Sim ou não? Não, olha lá, ó. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras! Sabe o que ele está dizendo? Você está cheio de veneno mortal dentro de vocês. O pecado é um veneno mortal que está matando, consumindo, envenenando a vida de vocês. Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Arrependei-vos, mude. Faça. Diga comigo, deem frutos que mostrem o arrependimento. Aí é que está. Aí eu me arrependi. Cadê o fruto? Eu me arrependi. Cadê o fruto? Tem que dar fruto. Mostrem. O que está escrito ali? Mostrem. É isso que está escrito? Sim ou não? Mostrem. Não é simples, Deus sabe o que está aqui. Mostrem fruto, deem frutos que mostrem arrependimento. É uma mudança. As atitudes são outras. A conduta é outra. O procedimento é outro. O caráter é outro. A maneira de falar é outro. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Porque qualquer coisa eles diziam assim: nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros, descendência de Abraão. Não, queridos, fala isso não. Dê frutos que mostrem arrependimento. Viu? Porque dessas pedras aqui o Senhor pode levantar filhos de Abraão. Passe, por favor. Diga comigo: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, leia ali, por favor. Meu Deus do céu. Meu Deus. O machado está posto. Porque é o seguinte: a árvore tem que dar fruto. Se a árvore não der fruto, para que ela serve? Não faz nada. Não dá fruto nenhum. Imaginem, depois de 400 anos, o povo está lá corrompido, corrupção moral, política, religiosa, aquele caos. Aí vem Deus e levanta, a palavra do Senhor vem a João Batista, e vem pregando com essa intensidade, com essa força. Se eu perguntar se você está achando dura a palavra é a mesma. A palavra não muda. E se porventura, acontecer de ainda demorar alguns anos para a volta de Jesus, se porventura virá outros, pregando o que pregou Isaías, pregando o que pregou João Batista, pregando o que está pregando o bispo Maurílio aqui hoje, e aí é com cada um, vai vir outros pregando a mesma coisa, porque a palavra não vai mudar. A palavra não muda. E aí a nossa oportunidade é essa. Talvez, posso falar uma coisa que vai te arrepiar, vai te dar calafrio? Talvez seja a última oportunidade que você escuta a palavra arrependei-vos. Faça caminhos retos para você. Talvez para muitos é a última. A última vez que ouve essa palavra. Faça caminhos retos para você.
Arrependei-vos, mudança. Mudança de direção. Mudança total. E isso é para bem ou para mal? Para bem ou para mal? Para o bem. Porque o mal muitos já estão colhendo. E o pior está por vir. O mal muitos já estão colhendo. O pior está por vir. E é isso que Deus quer evitar. É para isso que Deus está trabalhando. É para este propósito. A palavra é a mesma, ela não muda, o sermão é o mesmo. Eu quero um ano glorioso, fazendo a mesma coisa, conduzindo a minha vida da mesma maneira, com a mesma linha de pensamento, com as mesmas palavras, com o mesmo caráter, com a mesma fé. Eu quero um ano extraordinário, eu quero um ano magnífico. Como? Como é possível? Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Como? Eu preciso entender, deixar a palavra entrar, o machado está posto, eu preciso ser uma árvore que dá fruto, eu preciso frutificar. Deus me chamou para dar frutos. Deus me chamou para dar fruto, para ser uma árvore altamente frutífera. Além de cortada, lançada no fogo. Pode passar, por favor. O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Publicanos eram os cobradores de impostos. Eles perguntavam, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Sejam justos, sejam retos, sejam honestos. A gente sempre diz uma coisa importante, né? Não basta dizer que é honesto, tem que provar. É importante isso. Não basta a gente dizer, eu sou bom, tem que provar. É necessário. E então alguns soldados lhe perguntaram, e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vos batizo. João veio pregando o arrependimento, o batismo, o arrependimento. Batismo significa arrependimento e a palavra mergulho. Mergulho. Arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não pratique um evangelho de adesão, viu? Talvez você faz parte da igreja, está aí, se começou a frequentar a igreja, mas o verdadeiro arrependimento, porque o evangelho de adesão, ou o cristianismo, né, não é o que Jesus ensina, não é o que a palavra ensina, é sim arrependimento, é mudança, porque quem não se arrependeu não mudou, é a mesma pessoa, as mesmas atitudes. De vez em quando algumas pessoas dizem assim, nossa, mas como pode aquela pessoa frequenta aquela igreja? Tem, dentro da igreja tem gente boa, tem gente não tão boa, tem gente ruim demais. Verdade, bispo? É verdade. Tem o joio, tem o trigo, tem o que vem com boa intenção, tem o que vem com má intenção, tem aqueles que têm sede de Deus,
tem aqueles que as motivações são outras completamente diferentes, mas o machado está aí, viu? O machado está aí. Quem faz isso aqui, ó, é Deus, passa. Ele traz a pá em sua mão, diga comigo, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Olha, a eira é aquele terreiro, né? Aqui tem uma eira, aqui tem aquele terreiro que é colocado o trigo. Tem o trigo e tem a palha. Tem o trigo e tem a palha. A pá está nas mãos do Senhor. O trigo fica, a palha joga para cima, o vento leva. O trigo permanece, a palha, o vento leva. É assim que é feito a limpeza da eira. E aí, o que eu estou determinado a ser? Trigo ou palha? A minha fé é do trigo ou uma palha? Porque, você já prestou atenção? Quantas pessoas, os mais antigos na igreja, ou do tempo que você está, quantas pessoas que estão do seu lado, que você já conhece há um bom tempo? Direto, o Senhor joga para o alto. Você que fazia tempo que vem na igreja, pode olhar que você não conhece quase ninguém. Você que fazia tempo que não vinha na igreja, pode olhar aí que você não conhece quase ninguém. Porque direto o Senhor está fazendo a limpeza. E a limpeza final virá. Essa não tem para onde correr, para onde fugir. Hoje ainda, há oportunidade realmente da gente se tornar trigo de verdade. Há oportunidade. E o trigo é de valor, né? O trigo é maravilhoso. Inclusive, o símbolo da prosperidade, um dos símbolos da prosperidade, fertilidade, abundância é trigo. Né? É algo maravilhoso. E a decisão. Eu vou ser quem eu quiser ser. Você será quem você quiser ser. Nós seremos quem nós quisermos ser. Entendeu? Tem muita gente por aí, em todas as classes, viu? Quando eu falo assim, gente, eu quero deixar bem claro uma coisa a você. Tem gente em qualquer lugar do mundo, em qualquer setor, em qualquer atividade, tem gente boa e gente ruim. Gente que presta e não presta. Inclusive no Evangelho. O Evangelho está um nojo. O Evangelho está um nojo, está uma imundície. Tem gente que presta e não presta, tem gente honesta e desonesta, tem gente, raça de víboras para tudo quanto é lado. Agora, é uma decisão. É uma decisão que a gente toma. Que nós faremos? Quem nós seremos? Cremos na palavra ou não cremos? Confiamos na palavra ou não confiamos? Vamos conduzir a nossa vida segundo a palavra ou segundo a tendência? Porque tem aí uma tendência, às vezes todo mundo vai na mesma tendência. Inclusive o Evangelho, pode prestar atenção, que às vezes levanta algo na direção, todo mundo corre naquela direção. Todo mundo. E a gente tem que se manter firme, porque as pessoas, essa mensagem que nós estamos falando aqui, talvez tenha gente que diga assim, não, isso é duro demais, eu prefiro ir ali pegar a chave consagrada, que todas as portas serão abertas para mim. Faça a experiência, se você tem esse tempo, se você tem mais tempo para perder. Eu vou ali pegar o tijolinho consagrado que eu vou construir a minha casa. Vai lá, fica à vontade. Se você acha que você tem esse tempo, se vale a pena perder mais um pouco de tempo, fica à vontade. Entendeu? Eu vou ali pegar a fronha consagrada que nunca mais vou perder uma noite de sono. Fique à vontade.
Cada um faz a experiência que quer. Agora, a nossa fé é mais inteligente que isso, e a palavra nos ensina a ser muito mais inteligentes do que isso. Muito, muito, inclusive você está ouvindo aqui. Não existe nenhuma construção sólida se não existe uma mudança, e a mudança começa dentro da nossa mente. A nossa mentalidade é moldada à mentalidade de Deus. É moldada à mentalidade de Deus. Nós passamos a conduzir a nossa vida pautada, direcionada pela palavra. Vamos lá, que o tempo está passando e eu não consigo passar tudo. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. É boa, gente, é boa. Se não fosse boa, não estava escrito boas novas. É boas notícias que eu tenho para você. Então, mais ou menos como se falasse assim, eu tenho boas notícias para você. Qual é? Você vai ser mandado embora. Isso é boa notícia? Não. Eu tenho boas notícias para você, qual é? Você não vai pagar o aluguel esse mês. Você vai morrer. Isso é boa notícia? Não. O Senhor tem boas novas, o Evangelho é de boas novas. Ele traz bênçãos para nós. Ele traz vida e vida em abundância para nós. É bênção. E muita gente tem medo de confiar na palavra, de conduzir a sua vida à luz da palavra, por isso está gemendo, padecendo. O Evangelho é de boas novas, de boas notícias. Passa, por favor. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e todas as outras coisas más que ele tinha feito, você vê que quando nós cremos em algo, nós cremos, né? Herodes era um homem terrível. Herodes era um homem cruel, violento, um homem muito poder nas mãos, muita autoridade, mas um homem terrível. E quando João chegou e repreendeu Herodes, porque Herodes estava com Herodias, que era a mulher do seu irmão, e sobrinha, mulher do irmão e sobrinha. Você vê como é que estava uma bagunça tudo, né? O governo uma bagunça. Às vezes a gente olha, meu Deus, bicho, o governo estava uma bagunça. Aquilo ali estava, pense você que estava diferente, não, e estava até pior. E aí, quando ele repreendeu o irmão por pela mulher do próprio irmão Herodes e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou todas elas e de colocar João na prisão. Você vê que mesmo João Batista, sabendo que ele estava mexendo num ninho de cobra, mesmo ele sabendo que ele estava mexendo num vespeiro, ele não deixou de cumprir de trazer a palavra, cumprir com aquilo que Deus mandou ele fazer. Sem medo, sem medo. E depois, ainda Herodias criou toda uma manipulação para poder pedir a Herodes a cabeça de João Batista, para cortar a cabeça de João Batista e servir numa bandeja, numa festa. Então, a grande mensagem de João Batista foi: arrependei-vos. Diga comigo, não existe arrependimento sem mudança. E não existe mudança sem arrependimento. Como é sério isso? Como é sério isso? E tudo o que Deus pede e nos ensina é essa mudança, esse arrependimento do pecado, da mentira, do engano, que tem trazido só roubos, perdas, destruição, a vida da própria pessoa. Só o caos, a vida da própria pessoa. E o que eu quero mostrar, e isso me fortalece muito, e nos fortalece, é que, às vezes a gente olha, bispo, lá fora está terrível. Será que está diferente?
os publicanos extorquiam as pessoas. Os publicanos não iam só aonde era o determinado para a cobrança de imposto. Eles lesavam as pessoas, extorquiam violentamente as pessoas. Eles, está aí, ó, a corrupção moral, a corrupção política, a corrupção religiosa. O sumo sacerdote, a lei permitia um, eles tinham dois, um interroga Jesus e o outro manda crucificar Jesus. Os santos, os religiosos. E o que eu quero deixar muito claro é que esta pregação que João Batista trouxe não foi uma novidade. Outros lá atrás tinham ouvido. E o Senhor, depois de 400 anos de silêncio profético, o Senhor veio, trouxe João Batista, a palavra a João Batista, que chegou com muita força, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras, vocês estão cheios de venenos, o pecado que está dentro de vocês é como um veneno mortal, vocês estão exalando venenos, raça de víboras, arrependei-vos. Não adianta dizer que é filho de Abraão, viu? Não adianta, vocês não têm a conduta de Abraão, não têm o caráter de Abraão, não têm a fé de Abraão, não têm a obediência de Abraão. Não adianta, raça de víboras. E hoje, nós estamos aqui, repetindo a mensagem que Isaías trouxe, que João Batista trouxe, que é a mesma, e está aqui na palavra. Eu quero um ano glorioso, bispo. Eu quero um ano extraordinário. Eu quero colher as promessas do Senhor. Eu quero viver esse evangelho de boas novas, porque até agora nada de bom aconteceu na minha vida. Arrependei-vos. Mudança. Mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de mentalidade. Mudança, que é tão bom para nós. Não traz dor. Lembre-se que dor é assim, ou a dor da mudança ou a dor do fracasso. Qual que é melhor? A dor da mudança ou do fracasso? A dor da mudança. A dor da mudança, ela pode produzir uma dor a princípio, porque aquele péssimo hábito já está impregnado. Aquela péssima atitude já está encrostada dentro de nós. Porém, a dor da mudança é momentânea, porque ela gera um prazer gigantesco posterior, um prazer imenso posterior, traz bênção, bênção às nossas vidas. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Na época que João Batista veio pregando, houve aqueles que creram e se arrependeram, foram batizados, e houve uma mudança. Na época de Jesus, a mesma coisa. Teve aqueles que creram, teve aqueles que se arrependeram, e houve uma mudança total. Uma mudança total. Mas houve aqueles que nada mudou. Nada. Absolutamente nada. Hoje a história se repete.
a história se repete. Nós temos a oportunidade de ouvir a mesma mensagem, a mesma pregação. Não tem nada novo. E tem aqueles que certamente a palavra vai entrar, a palavra vai penetrar, e uma decisão já está tomada. A decisão já está tomada. De mudança. Eu não quero que o machado seja colocado na raiz. Porque quando o machado corta a raiz, morre. A árvore morre. E depois vira galho seco. De galho seco, vai para o fogo. Não, eu não quero. Eu não vou ser como a palha, porque a pá do Senhor está aí. A pá do Senhor está aí. De vez em quando sopra um vento forte, já prestou atenção nisso? De vez em quando vem um vento muito forte, que a gente acha, meu Deus, que vento é esse? Que ventania é essa? Que tempestade é essa? É só para levar a palha. A palha não fica. A palha não permanece. Mas o trigo fica. O trigo permanece. Que coisa forte. O trigo permanece. Coloque isso dentro de você. Não pratique o cristianismo de adesão, mas sim de arrependimento. Mudança. 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 Aquele arrependimento que te leva realmente a uma mudança de conduta, uma mudança de atitude, uma mudança de espírito, uma mudança de fé, uma mudança de caráter, uma mudança na sua fé, na sua maneira de servir ao Deus. Não separe tempo só para adorar, orar. Separe tempo para servir também. Não é só tempo para adorar, orar. Separe tempo para servir. Todos nós precisamos servir. Como disse, assim como já aconteceu tantas vezes, mais uma vez hoje o Senhor diz, arrependei-vos. E pode ser que esse seja o último arrependei-vos que alguns ouvem. Leve a sério. Porque nenhuma mensagem, ela vem por força, obra do acaso. Lembre que os 400 anos de silêncio do Senhor, o que foi proferido pelo profeta Isaías, estava se cumprindo, mesmo no silêncio. A palavra não para. Não é porque Deus não, aparentemente não está fazendo nada, ou não está falando, ou não tem nada novo. A palavra está se cumprindo. Mesmo dentro desses 400 anos de silêncio, tudo estava acontecendo e se cumprindo. Inclusive, ali se cumpriu com a chegada do Senhor, você lembra? Porque João Batista estava preparando o caminho para o Senhor, foi o início da leitura. Era preparar o caminho para o Senhor. Imagine você, olha que coisa incrível. Ele estava pregando, coloca o versículo aí, o início do versículo. Coloca o início do versículo, por favor. Ele estava pregando, 2, pode por 2, 3. Ele estava pregando, volta o anterior, deixa eu ver. Ele estava pregando
Vai para o 4. Preparem o caminho para o Senhor, voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. É o que eu digo, a palavra se cumpre. João Batista, essa palavra estava se cumprindo ali, naquele momento, com João Batista. Não é porque aparentemente não tem nada acontecendo que a palavra não vai se cumprir. E Jesus chegou. Foi nesse momento que Jesus chegou, como a palavra descrevia. E hoje, não pense você que é diferente. Nós não estamos pregando a vinda do Senhor Jesus? Sim ou não? Muita gente não crê. Muita gente não crê. Mas crendo ou não, isso acontecerá. E as 5 virgens prudentes vão entrar para as bodas. As 5 loucas, a porta vai se fechar com elas para fora. Seja 5 prudentes. Prudentes. Que está vigiando, se enchendo de azeite, se enchendo do Espírito. Deus tem não só um ano, é o que eu tenho falado, esse é para ser o melhor ano de nossas vidas, amém? E o ano que vem? Melhor ainda. E o ano que vem? Melhor ainda. Por quê? Porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Na nossa vida é assim, é o Espírito, é a fé, e é o quanto comprometidos estamos, quanto envolvidos, quanto aqui, e aqui é um solo extremamente fértil. O que você planta, dá e dá em abundância, mas você precisa ter cuidado com o que você está plantando aí, o que você tem semeado nesse solo fértil. Porque muitos não têm fé, e fé para fazer o que precisa ser feito. Por quê? Porque a semente que tem sido semeada é ruim, não é boa. E se nós semearmos boa semente, a palavra, o Espírito está entrando, a palavra está entrando, como a colheita vai ser ruim? Não tem jeito de ser ruim, não tem jeito de fazer colheita ruim, porque essa vai ser a minha fé, é o que eu creio, é o que eu espero, eu estou agindo para isso, eu estou plantando para isso. Você planta arroz e colhe feijão? Sim ou não? Você planta arroz e colhe o quê? Tudo que o homem semear, isso ele vai colher, diz a palavra. Tudo. Então eu preciso estar atento ao que eu estou plantando. Eu preciso escolher. Por isso que quando você planta, quando você semeia a boa semente dentro de você, a palavra dentro de você, não tem jeito de você colher diferente. Mas muitas vezes está sendo semeado muita coisa infrutífera, muita semente ruim. E aí não tem jeito de fazer uma boa colheita, porque a fé não alcança. Com seus olhos fechados, então diga aí para o Senhor: E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.